Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Que benção a gente poder estar junto. Gente, eu queria pensar com vocês sobre um assunto que eu julgo de ser de extrema importância, né? O Dia dos Pais está se aproximando aí, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, né? Mas se você está vendo próximo do Dia dos Pais, essa é a ocasião de nós soltarmos esse vídeo, tá? Eu queria pensar um pouquinho sobre essa data tão importante que se aproxima, mas eu queria pensar com vocês sobre algo que tem chamado a minha atenção, que na verdade é a questão da orfandade, né? Infelizmente, nós temos visto que algo tem sido algo muito comum dentro da nossa nação, né? Filhos criados sem pais, e isso de alguma forma vai refletir, né? Só que eu queria pensar com vocês sobre a questão da orfandade espiritual, porque querendo ou não, isso tem afetado demais a vida das pessoas. Infelizmente, isso pode ocorrer por um modelo de família que foi construído em você. Você foi criado sem o seu pai, ou mesmo que você teve um pai, mas foi um pai ausente, né? Ou foi um pai que você nem sequer consegue chamá-lo de pai. Talvez você tenha aí algumas travas emocionais, alguns bloqueios, que quando a gente fala sobre Deus como Pai, isso de alguma forma não te traz uma boa informação, né? Então, às vezes, quem está ministrando diz assim: olha, irmão, pensa agora em Deus como um Pai, um Deus como um Pai de amor. Isso de alguma forma te é estranho, porque você nunca soube o que é um amor de um pai. Mas eu queria pensar com você, baseado a minha fala aqui no texto de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11, que diz assim, ó: Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero parte da herança, a parte que me pertence. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma terra distante. E lá ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela terra. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Foi então que, caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão correu ao seu filho, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no. Coloque um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olha que interessante esse texto. Obviamente, esse texto está inserido, né, dentro de uma trilogia de parábolas que, na verdade, tem o mesmo propósito. Podemos dizer até que é uma única parábola falando acerca do amor de Deus como Pai. Deus que se revela na figura de um pastor que busca, na figura de uma mulher que busca até encontrar, procura até encontrar a moeda que estava perdida, e de um pai que jamais deixa de amar. Mas a minha reflexão com você é justamente sobre a questão da orfandade espiritual. É possível nós nos relacionarmos com Deus, mas nunca temos conhecido a Deus como um pai,
como um pai de amor. E isso porque talvez você teve um pai abusivo, talvez você teve um pai que nunca cuidou de você, né? Como eu disse a princípio, aquele que era para te proteger te violentou, aquele que era para te proteger talvez causou em você memórias traumáticas. Mas existe um Deus, há um Deus de amor, que ele não apenas quer ser senhor da sua vida, que ele não apenas quer ser aquele que resgatou a tua alma e te levou do mal, mas ele quer ser um pai para você. Só que muitas das vezes nós não nos posicionamos como filho. E por quê? Porque nós nos portamos como órfãos espirituais. Estamos na igreja, servimos a Deus já há algum tempo, estamos aí, quem sabe, há bastante tempo engajado na obra. Eu tenho tantos anos de ministério, mas talvez você ainda nunca serviu a Deus como um pai. E aí eu queria pensar com você, de maneira rápida, extraindo aí algumas questões que eu julgo ser importante desse texto, que eu falo que são as características da orfandade espiritual. A primeira característica da orfandade espiritual, ela se revela em nós, ou nós demonstramos elas, quando nós buscamos por direito e quebramos princípios e valores. Como assim? Por todas as vezes que você serve a Deus, mas a busca pelos seus direitos se coloca acima de princípios e valores, você está vivendo em orfandade espiritual. À luz do texto que nós lemos, o verso 12 diz assim: o mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a parte da herança que me cabe. Assim ele partiu a sua propriedade entre os seus irmãos. Perceba que, à luz do texto, ele não está pedindo nada além daquilo que seria próprio dele. O filho mais novo, ele tinha uma porção, não tinha porção dupla como do filho primogênito, mas ele tinha uma porção. O que este moço está pedindo não é nada mais daquilo que a gente pode chamar do seu direito, mas é aqui que nós diríamos que é o pedido certo na hora errada. Fazer um pedido como este a um pai que ainda está em sã consciência, a um pai que está longe de passar talvez a liderança do clã, a um pai que talvez está no vigor da sua saúde, seria uma grande ofensa a um pai que está vivo. Era como se dissesse assim: pai, como o senhor está demorando a morrer, então já dá logo a minha parte, porque eu não aguento mais esperar. Algo que seria desonroso. Ou seja, na busca de um direito, ele está quebrando um princípio. Na busca de um direito, ele está atropelando valores. E é isso que nós precisamos compreender. Quantas das vezes na nossa jornada, quantas das vezes na nossa caminhada, por estarmos sempre atrás do nosso direito, não, porque eu tenho o meu direito, porque eu preciso e tal. E nós muitas das vezes estamos atropelando princípios e valores. Sabe o que você e eu precisamos entender? Se aquilo que você busca, ainda que seja o seu direito, vai atropelar ou vai quebrar princípios e valores que foram estabelecidos pelo próprio Deus, que foram estabelecidos pela sua palavra, cuidado. Essa é uma grande característica da orfandade espiritual. Se aquilo que você busca por direito, ou até mesmo, eu tenho o direito de ser feliz, está passando por cima de um valor, de um princípio que foi estabelecido pelo próprio Deus, você pode estar em orfandade. Então, cuidado, porque o órfão espiritual, ele nunca vê Deus como um pai. O órfão espiritual, ele sempre vê Deus como a possibilidade de alcançar aquilo que ele quer, de buscar aquilo que ele quer. Na parábola que Jesus citou, o filho mais novo, ele não olha para o pai como um pai. Ele olha para o pai como a possibilidade de conseguir algo. E o que ele quer? A herança. O que está entre ele e a herança? O pai que não lhe entrega, ou o pai que ainda não morreu. Então ele, em busca do direito, ele fere princípios e valores. Então, cuidado, porque, como eu disse, nós estamos aí próximo de um Dia dos Pais e às vezes nós esquecemos dos princípios e valores que o nosso Pai eterno tem nos dado.
Mas uma segunda característica que é própria da orfandade espiritual é quando nós administramos aquilo que temos longe do Pai. Se você olhar o verso de número 13 de Lucas 15, o texto vai dizer assim, ó: não muito tempo depois, o filho mais velho reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Gente, o texto diz: tudo o que tinha. Vamos pensar aqui uma coisa. O que ele tinha que antes não veio do pai? Por quê? Lembra do pedido? Pai, dá parte da herança que me cabe. Ou seja, nada do que ele tem é mérito. Nada do que ele tem veio dele mesmo. Ou seja, tudo veio do pai. Então, quando nós pensamos na nossa vida e falando de uma orfandade espiritual, queridos, não há mérito em nós. A graça é o favor imerecido. Tudo que nós temos ou conquistamos nessa vida veio pelas mãos de Deus, pela misericórdia de Deus. Aí talvez você está dizendo assim: não, o pastor, mas eu tenho o meu lado na história, eu me esforcei porque eu corri atrás. Vamos ser sinceros. Se Deus não te der o fôlego de vida, você nem levanta. Então tudo vem dele. Nós dependemos dele. Então o maior erro que esse filho cometeu foi pensar que podia administrar o que tinha longe do pai. Nada do que ele tinha era dele. Então, longe do pai, muitas das vezes, nós perdemos os conselhos. Longe do pai, nós perdemos o aconchego. Longe do pai, nós perdemos a proteção. E aí, a gente sempre usa essa máxima. Porque opinião, qualquer um pode dar. Conselho, só quem te ama. E o pai está dizendo para mim e para você: cuidado. Cuidado, porque o texto vai dizer que ele pega tudo que tem e vai para uma terra distante. Quando nós olhamos a narrativa bíblica, o que é uma terra distante? O que nós podemos aplicar como uma terra distante? E eu lhe digo, terra distante é tudo aquilo que me leva para longe do Pai. Então, terra distante pode ser o meu coração, que está divorciando-se de Deus e afastando-se para longe. Terra distante pode ser um novo relacionamento. Terra distante pode ser o meu computador. Terra distante pode ser o meu celular. Terra distante pode ser pessoas que entraram na minha vida, o novo curso, a faculdade. Ou seja, terra distante no texto tipifica tudo aquilo que me leva para longe do Pai. O texto diz: ele pegou o que tinha e resolveu ir para uma terra distante. Então, quando nós pegamos aquilo que na verdade nós herdamos, é herança, e pensamos que podemos administrar isso longe de Deus, isso é uma característica de orfandade espiritual. Cuidado, porque talvez você pensa que está junto do Pai e na verdade você está vivendo em orfandade. Está longe, pensando que pode, essa terra distante na qual você foi e que te afastou de Deus como um pai. Seja, como eu disse, nesse relacionamento, seja, como você diz: estou vivendo a nova fase da minha vida. Mas que nova fase? Que me afasta de Deus, que me leva para longe de Deus. Cuidado, eu posso estar vivendo em orfandade espiritual. Uma terceira característica da orfandade espiritual é que nós negociamos o amanhã pelo prazer do agora. Você abre mão do teu amanhã pelo prazer do hoje. Verso 14 da leitura que fiz, diz assim: e depois de ter gastado tudo, sabe o que ele faz? Houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a padecer necessidade. Este moço, depois que ele gasta tudo dissolutamente, ele começa a padecer necessidade. E a grande questão é: ele negociou o seu amanhã pelo prazer do agora. Por quê? Porque ele abriu mão de estar junto do Pai
porque simplesmente pensou que longe do pai seria melhor. Ele queria ter o prazer, e aí a gente sempre usa essa metáfora. Talvez ele olhou por cima do muro da sua casa e pensou: lá vai ser melhor para mim. Ah, porque se eu estiver lá. Só que ele gastou tudo o que tinha, ou seja, administrou longe do pai, foi, e a narrativa bíblica diz que ele começou a padecer necessidade. E é dentro desse contexto, ele simplesmente negociou o seu amanhã pelo prazer do agora. Todas as vezes que nós abrimos mãos, negociamos o amanhã pelo prazer do agora, é muito perigoso. Cuidado. Nós estamos falando de uma orfandade espiritual. Queridos, nada substitui a presença de Deus sobre a tua vida. Não abra mão. Propostas vão vir, pessoas vão falar para você. Você vai viver momentos em que parece que lá fora tudo é melhor. Mas cuidado, não negocie o teu amanhã por um prazer momentâneo. Não negocie o teu amanhã por um prazer passageiro. Tudo isso vai passar. O texto diz que ele começou a padecer necessidade. Sabe por que ele está padecendo necessidade? Porque simplesmente ele está longe do Pai. Porque se ele estivesse junto ao Pai, ele não padeceria necessidade. Então, muito cuidado. O resultado da orfandade espiritual é que o amanhã, ele sempre vem primeiro. Então, nós negociamos o agora, né? Sempre vem primeiro. Negociamos o amanhã pelo prazer do agora. Então, cuidado, muito cuidado, porque os prazeres desse mundo são momentâneos, são passageiros. E aí, o que eu preciso entender? Que, infelizmente, esse moço, ele não é o primeiro a fazer isso. E nem vai ser o último. Ele supervalorizou o momento. E quantos de nós, assim exemplo de Esaú, que negociou a sua primogenitura, supervalorizando momentos. Ah, se eu não comer agora eu vou morrer. Não morreria. Mas ele supervalorizou o momento. Cuidado, porque talvez isso esteja acontecendo com você. Deus tem promessas, Deus tem projetos, e você está supervalorizando esse aqui e agora. Então, a orfandade espiritual, ela faz com que o secundário e o supérfluo ocupe o lugar daquilo que é a prioridade. Então, ele está sofrendo, mas porque ele está longe do Pai. E a orfandade espiritual, ela te leva a um sentimento de abandono. A orfandade espiritual te leva a um sentimento de solidão. Então é muito comum nós usarmos expressões: ah, mas eu não tenho um amigo. Ah, mas eu não tenho ninguém por mim. Ele está nessa situação. E nós não podemos negar isso. No entanto, ele está nessa situação, porque ele resolveu ir para uma terra distante. Às vezes, esse sentimento de não pertencimento, essa solidão, é porque nós deixamos o lugar junto ao Pai. E a mensagem de Deus para mim e para a tua vida é essa: volta. Há um lugar junto ao Pai para você. Você não precisa estar sofrendo o que você está sofrendo. Você não precisa estar enfrentando o que você está enfrentando. Então, ele vai buscar abrigo nos homens daquela cidade. O 15 e o 16 diz: por isso ele foi até um cidadão daquela região e que mandou ao seu campo a fim de apacentar porcos, tomar conta de porcos. Gente, Jesus está contando essa parábola dentro de um contexto para judeu. Judeu não toma conta de porcos, não há dentro da cidade, é um animal imundo. Jesus está usando dessa figura para dizer o quão longe ele foi. E o quão longe nós já estamos indo, né? É a ideia do fundo do poço. Sabe, ele desejou comer, alimentar-se com as bolotas, né? Com a ração que os porcos comiam. Olha o estado em que ele chegou. Mas olha que interessante. Quem tem um pai não precisa ficar sofrendo assim. Você tem um pai. Ah, professor, ô pastor, ah, mas eu não conheci o meu pai. Não, eu estou falando de um Deus de amor. Estou falando de um pai que é um Deus que te ama. E ele quer restaurar a tua vida. Sabe, a orfandade levou aquele moço à decadência. Levou aquele moço
às últimas consequências. E, infelizmente, quantas pessoas estão vivendo na lama deste mundo, desejando se alimentar com as bolotas dos porcos. Mas não precisa ser assim. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que ele é um pai de amor. Então o que eu preciso entender? Assim como o pródigo, quem sabe não é a hora de voltar. Quem sabe não é a hora de levantar a cabeça, de se erguer e dizer assim, eu preciso de mudança. Eu preciso voltar. E essa é a proposta de Deus para você. Você precisa mudar. Você precisa voltar. Essa é uma característica de orfandade espiritual. Longe do Pai. Mas uma outra característica da orfandade espiritual é que o nosso relacionamento com Deus, ele apenas se dá na esfera de escravo, apesar dele ser pai. Então, o meu relacionamento com Deus é sempre como um escravo, apesar dele ser um pai. Quando você olha o verso de número 19, ele tem algo em mente. E ele está dizendo assim, eu vou levantar, vou voltar para o meu pai, vou voltar, mas olha o que ele está dizendo. Só que eu vou dizer para ele que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, que ele trate-me apenas como um dos seus empregados. Aparentemente, essa atitude dele até parece ser legal, mas isso reflete um relacionamento que ele nunca teve com o pai. Porque quando ele pede a parte que lhe cabe, ele não viu o pai como um pai. Ele viu o pai como a possibilidade de receber algo. Quando ele pega o que ele tem, ele vai para longe do pai. Ele nunca viu o pai como um pai. Ele já tinha o que ele queria, então por que ficar aqui? Então, ele não tinha um relacionamento de filho. Ele gasta tudo dissolutamente negociando o seu amanhã. Ou seja, agora ele decide voltar para perto. Mas aí ele ainda tem aquela marca de, embora ele tenha o pai, ele só sabe se relacionar com ele como um escravo. E é interessante porque dentro da casa tem um filho mais velho que também tem esse mesmo comportamento, tem essa mesma mentalidade. Porque os pródigos nem sempre são aqueles que saíram, mas também existem os pródigos que estão vivendo dentro da casa do pai e vivem como se não tivesse um pai. Olha que interessante o verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai: Pai, olha, tenho te servido todos estes anos, trabalhado como um escravo. Olha que interessante. Trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca te desobedeci. Nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando o filho mais novo volta, o filho mais velho está revoltado, dizendo, eu sempre servi como escravo. E aí é uma mentalidade típica de orfandade espiritual. Por quê? Porque no primeiro caso, o filho mais novo, ele se afasta e nunca teve um relacionamento, e volta e vai voltar com a mentalidade de escravo. Já o filho mais velho, ele a vida inteira serviu, mas nunca tomou um posicionamento de filho. A ponto de o pai dizer assim, peraí, tudo que eu tenho é seu, você é que nunca tomou posse. Então, será que isso não é reflexo da nossa vida, da vida de alguns? Então, o órfão trabalha para, o filho prefere trabalhar com. O órfão trabalha para receber, na expectativa de salário, uma mentalidade de saber quanto é que vai ganhar. Mas a mentalidade de filho tem convicção de herança. O filho sabe que tudo aquilo é dele, então eu não trabalho, sabe, na expectativa de salário. Eu não faço para ser visto, eu faço porque eu tenho um pai. O pai me chamou. E aí nós precisamos mudar essa mentalidade, quebrar essa orfandade espiritual nas nossas vidas. Nós precisamos crescer. Então é isso que nós precisamos entender. Deus te chamou como um filho e você precisa viver como um filho. E aí, queridos, sabe o que é perigoso na orfandade espiritual? Que é uma quinta característica, que a orfandade espiritual, ela desconstrói a minha identidade. Verso 30 e 31 diz assim, mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas,
Tu matas um novilho gordo para ele. Verso 31, o pai disse: meu filho, você está sempre contigo, e tudo que eu tenho é seu. Olha que interessante. A minha origem revela a minha identidade. Ou seja, esse filho veio do pai e agora ele está voltando para o pai. O filho mais velho já está no pai. Só que eles não têm consciência de origem. E se eles não têm consciência de origem, eles não sabem de onde vieram. E se não sabem de onde vieram, eles estão vivendo em orfandade. E se eu estou vivendo em orfandade, sabe o que vai acontecer comigo? Vai desconstruir a minha identidade. Então percebe, o filho mais moço diz assim: esse teu filho, peraí, não é seu irmão? Se não é seu irmão, então você não o reconhece como pai. Se você não o reconhece como pai, você não tem consciência de origem. Se você não tem consciência de origem, você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, você perdeu a sua identidade. Olha como isso é sério. Então a orfandade espiritual desconstrói a minha identidade. Nós somos filhos. E aí eu preciso entender uma coisa. A função dos pais é liberar destinos. Os filhos são como flechas na mão do valente. Ou seja, o pai tem um destino para você. Mas se a orfandade espiritual desconstruir a minha identidade, eu fico preso, eu fico sem noção, fico aleatório. Então o que eu preciso entender? Órfão não tem destino, porque não sabe de onde veio. E aí ele está sempre atrás de buscas vazias. E essa sensação de não pertencimento, de não merecimento. Mas quando eu tenho a minha paternidade em Deus restaurada, eu sei de onde vim. Logo, Deus libera destinos. Eu sei também para onde vou. Então eu fujo, eu sou curado dessa carência crônica, a que ninguém me entende, que ninguém me ama, que eu não sou merecedor. E aí eu tenho sempre a sensação de que preciso fazer um monte de coisa para Deus, que senão Deus não vai me dar nada. E aí eu tenho que fazer um propósito de subir um monte de joelho, porque se eu não subir um monte de joelho eu não vou conseguir. Se eu não fizer isso ou aquilo, querido, cuidado. Nós talvez estamos vivendo em orfandade. É interessante porque João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 19, diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, queridos, deixa Deus restaurar em você a paternidade dele. Deixa ele te curar dessa orfandade espiritual. Porque o Salmo 27, o verso 10 diz assim: ainda que me abandone o meu pai e a minha mãe, o Senhor me acolherá. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você tem um Deus que é pai. Mas talvez nós estamos vivendo em orfandade. Em orfandade. Por isso que eu digo para você, cuidado. A orfandade espiritual, ela me leva a atropelar princípios, valores, negociar o amanhã pelo prazer do agora. Ela me leva a gastar tudo absolutamente, ela me leva para longe, ela desconstrói a minha identidade. Mas eu quero dizer, você tem um pai, e esse pai está pronto a te ajudar. Esse pai está pronto a te acolher. Eu quero orar com você. Quero pedir que Deus entre com providência na tua vida e resgate e restaure a paternidade dele em você. Tá bom? Se você puder, ore comigo. Pai, eu quero neste momento abençoar a vida deste homem, desta mulher. Pai, que está ouvindo, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor entre dentro deste coração. Que o Senhor restaure esta vida. Que o Senhor dê um norte, que o Senhor guie, que o Senhor mostre, que o Senhor amplie. Meu Deus, toma ele nas tuas mãos, toma ela nas tuas mãos. Vai tirar toda a cegueira espiritual. Deus nos restaura dessa orfandade espiritual. Ó Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Nos conserva em ti, nos leva para junto de ti. Meu Deus, eu abençoo esta casa. Eu abençoo esta família. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Beijo no teu coração. E nós vamos juntos aí, tá bom? Mais um encontro aí, pensando sobre a palavra de Deus, lançando luz aos nossos corações. Deus te abençoe.